Glórias a Deus. Mais uma vez, paz seja convosco. Estou sentindo falta da sua saudação. Alguns já deram, entendeu? Mas eu estou sentindo falta de muitas pessoas. Isso é pro coração do seu pastor. Tá? Você pode assistir anonimamente, não há problema nenhum. Mas eu fico feliz quando eu vejo que você deu oizinho lá. E aí eu posso saber que você esteve comigo. Quero passar para essa segunda parte da Escola Bíblica Dominical. Dizer para você que devemos findar estudo de Gálatas hoje, mas a partir da semana que vem, se Deus assim o permitir, como eu prometi, nós vamos estudar especificamente cada fruto da carne e o fruto do Espírito. Frutos da carne e o fruto do Espírito. Vai ser um estudo também que vai mexer bastante com você. Já fica o alerta, porque nós vamos tratar sequencialmente, fazer uma breve introdução sobre frutos da carne e fruto do Espírito, e nós vamos trabalhar cada um individualmente, é a ideia. Mas, findando aqui a carta a Gálatas, nós dizíamos no fim da aula do primeiro período que haviam 3 questões, em especial na Epístola aos Gálatas, que resumem a ideia de Paulo em escrever esta carta. E nós falamos que o primeiro dele, que é o que nós vamos tratar agora, é sobre a questão da autoridade. A autoridade, ela é necessária. Entenda que a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. A autoridade é algo fundamental. Paulo e Barnabé organizaram a Igreja da Galácia. 2 pessoas organizaram em especial a Igreja da Galácia. Foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Quando saíram a pregar e a ensinar na sua primeira viagem missionária. Depois da sua partida, conforme nós já falamos, chegaram outros mestres. Normalmente essas pessoas elas não gostam de construir nada. Elas gostam de trabalhar em terreno que já foi preparado. Logo no início do meu ministério, que eu fui elevado a pastor auxiliar lá em São Paulo, a gente via que junto comigo muitos pastores foram elevados. E o que acontecia é que as pessoas elas não queriam abrir uma igreja. Elas queriam dar continuidade a uma igreja. Porque pelo menos fisicamente, mais fácil. Eu discordo do espiritual. É muito mais fácil você iniciar com as pessoas do zero, como nós fizemos na nossa igreja, do que você trabalhar com pessoas que já têm conceitos formados. Uma igreja que já está formada. Mas aqueles falsos mestres, aqueles outros mestres, eles vão à Igreja da Galácia e reivindicam ter uma autoridade e um apoio da Igreja de Jerusalém. Olha, o que nós estamos fazendo, nós não fazemos por nossa força. A Igreja de Jerusalém nos mandou para cá, e isso era uma mentira. E eles começaram a ocultar os ensinamentos, não de Paulo, mas de Cristo. Que Paulo era usado como instrumento. Como resultado disso, os Gálatas ficaram num dilema. Porque como eu e como você, eles não levavam tão a sério o cristianismo. Não oravam tanto, não se dedicavam tanto à meditação nas Escrituras. E aí o que acontece é que qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, sacode. Haviam 2 grupos de mestres. Cada um apresentar uma verdade divina. De um lado, Paulo falando algo. De outro lado, contradizendo os ensinos que Paulo trazia aos judaizantes. A quem eles deveriam ouvir? Os Gálatas. A quem você deve ouvir? Ambos pareciam ter boas credenciais. E isso é algo que pesa na balança. Você vê uma igreja cheia, uma igreja com 1.000, 2.000 pessoas, você fala assim, será que quem está certo é a igreja do pastor Paulo, que tem 30 pessoas, ou a igreja que tem 2, 3 mil pessoas? As credenciais
eram tão boas. Todos eles pareciam homens santos, piedosos e inteligentes. E todos eram plausíveis, não havia algo de aberração. Todos eram cativantes. A quem escolher? A mesma situação prevalece na igreja de hoje, exceto que em vez de uma simples alternativa, Paulo e judaizantes, hoje nós temos milhões. Milhões. Pessoas, nesse contexto de pandemia, invadem os nossos lares, não o meu, eu não deixo, mas invadem os lares, trazendo palavras proféticas e as pessoas, elas se sentem extasiadas. Deus mandou te dizer, mandou nada. Mandou nada. A pessoa ela tem um recado padrão, ela vai dando, e o coração que está querendo ouvir aquilo, fala assim, Deus falou comigo, falou nada. Porque a sua situação não muda. Ela continua a mesma. Seu coração continua angustiado. Apenas um pouco mais massageado. Além disso, cada grupo tem o seu atrativo em particular. Uns falam muito bem, outros têm uma igreja maravilhosa, com um templo maravilhoso, com um estacionamento enorme, a funcionalidade da internet, outro tem o lanchinho, tantas coisas. Seus seguidores, eles incluem teólogos, apóstolos, mestres, patriarcas, bispos, todo tipo de credencial bíblico ou não. Se você começar a zapear na televisão e olhar os canais da televisão, você vai ver quanta aberração. Vem aqui pro campo de sal, pessoas vestidas e com um cajado na mão, e você fala, isso está muito mais para um teatro, mas as pessoas elas vão de monte atrás dessas coisas, porque elas querem fugir da cruz. Cada grupo parece razoável e sustenta a sua opinião com fortes argumentos, mas esses argumentos eles se contradizem. Como saber a quem seguir? Como saber a quem escolher? Foi algo que aconteceu no início da nossa igreja, ainda continua nos dias de hoje. Às vezes as pessoas perguntam assim, você continua, pastor Paulo, pregando como você pregava? Continua falando daquele jeito? Falando de pecado, sofrimento? Infelizmente o remédio ele é amargo. Convém observarmos claramente o que Paulo faz nessa situação. Ele afirmou a sua autoridade. Não uma autoridade para ele ser idolatrado, mas a autoridade do que ele estava falando. Ele espera que os gálatas recebam o evangelho. Não o seu evangelho, mas o evangelho de Cristo. Não pelo evangelho em si mesmo, ou devido à sua verdade superior, mas por causa do que as escrituras estão dizendo. Uma escritura que é lavada no sangue do Cordeiro. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, ouve o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é das escrituras. Havia uma figura dos bereanos, que era um grupo de pessoas que anotava tudo que o apóstolo Paulo falava, para depois comprovar, atestar em relação às escrituras. Você precisa aprender a fazer isso. A autoridade que os judeus se vangloriavam era uma autoridade eclesiástica. Quem nos mandou foi a igreja de Jerusalém. Não importa, qualquer pessoa que fale, qualquer coisa que seja diferente das escrituras, a palavra de Deus diz, seja maldito, seja anátema. Paulo insiste, por outro lado, que nem a sua missão, nem a sua mensagem vinha da igreja. Não são homens, mas vem do próprio Cristo. Esse é o argumento de Gálatas 1 e 2. Ele apresenta ousadamente as suas credenciais e passa a comprová-las contando a história da sua conversão e subsequente relacionamento com os apóstolos de Jerusalém. Ele começa a mostrar que o que ele fala
é atestado pelas Escrituras e também pela igreja que os judaizantes dizem representar. Foi Cristo quem o autorizou, e não eles. Se bem que ao conferenciar com eles mais tarde, esses endossaram de todo o coração. Se você lembrar lá em Gálatas capítulo 4, quando houve uma divergência, eles chamaram Paulo, chamaram Barnabé, eles foram lá, e aí Paulo fala assim: eu não mudei nada do meu discurso, e eles falaram que nós andamos como irmãos. Paulo continua fazendo o seu bom trabalho. Foi Cristo quem o autorizou. Apóstolo Paulo, consciente da sua autoridade, espera que os gálatas o aceitem. Não ele, Paulo, mas a sua mensagem. Aceitem a ele. Eles já o haviam feito no início. Em Gálatas capítulo 4, verso 14, diz que quando eles ouviam Paulo, eles falavam assim: é como se fosse um anjo falando. Humildemente, muitas pessoas da nossa igreja falam: pastor, você está falando, está me ensinando. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero aprender. E eu, em contrapartida, quero ver você colocando em prática. Não adianta você continuar ouvindo e não colocando em prática. Agora que a sua autoridade estava sendo desafiada e a sua mensagem contestada, ele espera, Gálatas 5,10, confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento. A mensagem original que ele lhes pregara em Gálatas 1,18 e que eles haviam recebido tinha de ser uma norma. Você definiu verdades na sua vida? Caminha por elas. Não muda. Não procura outros atalhos, não procura outros caminhos, porque não existem. O Evangelho é um evangelho de dor. O evangelho é um evangelho de sofrimento. É um evangelho de abrir mão de coisas, não de satisfação. O evangelho não existe para você estar satisfeito nos desejos da sua carne. Não foram feitos, não existe para isso. Se alguém, por mais grandioso que fosse, pregasse algum evangelho diferente, seja maldito. Se eu falar algo fora das Escrituras, que eu seja maldito. Se você falar alguma coisa fora das Escrituras, que você seja maldito. Quase ensurdecidos pela babel de vozes na igreja contemporânea, como nós vamos decidir? Tantas vozes falando. E o nosso coração cada vez mais carente desta atenção. E as igrejas vão inventando. A minha igreja agora, ela tem um drive-thru de oração. Eu passo, eu não preciso fazer nada. As pessoas impõem as mãos e oram. Que coisa boa! Eu não preciso nem parar. Talvez colocar uma moedinha lá na frente, como as pessoas nos circos fazem, quando alguém vai ler a mão, paga uma quantia. Será que a igreja é isso? Será que a igreja é essa falta de comprometimento? É essa falta de entrosamento entre as pessoas? Eu acredito que não. Quase ensurdecidos pela quantidade de vozes da igreja contemporânea, como devemos decidir a quem devemos, como decidir a quem devemos seguir? A resposta é a mesma. Devemos testar todos os ensinamentos através das Escrituras. Tudo que eu falo tem que ser atestado pelas Escrituras. Eu tenho as minhas opiniões próprias e você pode discordar delas, mas das Escrituras não. Enquanto eu estiver falando das Escrituras, caminhe comigo. Quando eu parar de falar das Escrituras, procure um outro mestre. Realmente este é o único tipo de sucessão apostólica que devemos aceitar. Não uma linha de apóstolos que vem lá do apóstolo Pedro. Não é essa a doutrina. Não é as pessoas que se levantam como apóstolos nos dias de hoje, porque não existem essas pessoas, esses títulos nos dias de hoje. São invenções para te enrolar. A doutrina dos apóstolos, agora permanentemente pregada no Novo Testamento, deve regular a fé e a prática da igreja e de cada geração. Por isso que a Bíblia, ela está acima da igreja.
E as pessoas, como por exemplo a Igreja Católica Romana, ela diz não, quem está acima é a Igreja, não é a Bíblia. A Bíblia é acima de todas as coisas. Então quando políticos usam, não, Deus acima de todos, o Brasil, cuidado com essas coisas. Dá uma roupagem cristã que a gente não sabe muito bem se é verdade. É Deus acima de tudo. A palavra é acima de todos. Os autores do Novo Testamento foram comissionados por Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, o autor de Hebreus, que não se sabe quem foi, Paulo, Tiago, Pedro, pessoas que foram João, que foram inspiradas pelo Senhor, não há outros. Eles não escreveram com a sua autoridade. Todo domingo pela manhã, seja antes do culto da noite, ou seja de manhãzinha cedinho, a minha oração é que o Senhor ele me invista de autoridade. A autoridade dele. Ousadamente eu peço que quando você ouvir a minha voz, você ouça a voz de Cristo. Que você possa ser constrangido. Que você possa ouvir as palavras do Senhor. Não da igreja. Os únicos planos de unidade que podem agradar a Deus e beneficiar a igreja são aqueles que, em primeiro lugar, diferenciam entre tradições bíblicas e tradições humanas. Não há problema você ter tradições humanas, só que elas não são superiores às tradições da Bíblia. Houve um tempo em que havia um templo, em que as pessoas elas tinham que se vestir de tal forma, tinham que fazer uma série de rituais, não tinham direito a ir à presença do Senhor, tinha intermediação de um sacerdote. Você lê isso no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você lê sobre essas formas de agir. E se você estabelecer alguma coisa nos dias de hoje, elas não podem ser superiores à graça de Deus. Não há nenhum sacrifício que você possa fazer que suplante a vontade do Senhor. Tem um versículo que sempre fica martelando na minha cabeça. Se você entregar todos os seus bens aos pobres e não tiver amor, você não tem nada. Nada. Nós temos que entender que as tradições, elas têm que se submeter à Escritura, que é a regra. Segunda questão. A primeira foi a questão da autoridade. Entenda que a autoridade é total e completa das Escrituras. Segunda, questão da salvação. Como podem os pecadores ser justificados e aceitos diante de Deus? É uma roupa. Quando você pega o contexto de Dia dos Namorados que está chegando, você vai fazer em casa. Será que para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu marido, para a sua esposa, como qualquer outra data comercial, Dia dos Pais, Dia das Mães, será que você ser abençoadinho naquele dia apaga os outros 365 dias? Se for bissexto, não. Que a minha filha falou assim, 364. E ela está certa. Será que apaga o resto dos dias? Será que um presente, será que um tênis, será que um jantar apaga o outro resto de ano de maus tratos? Não, mas ajuda. Não é para você esquecer. Mas eu duvido que você prefira um dia de rei ou rainha em detrimento de outros 364 de maus tratos. Duvido. Como pode um Deus santo perdoar pecadores, reconciliando-os consigo mesmo e restaurando em seu favor e sua comunhão,
Nós não conseguimos perdoar o nosso irmão com coisas mínimas. Como que Deus faz isso? A resposta de Paulo é direta. A salvação só é possível pela morte expiatória. O que é expiação? Alguém paga o preço. Expiação de Jesus Cristo na cruz. A epístola, em todas as escrituras, ela está cheia de uma coisa: a cruz. Não é o alívio, é a dor, é o sacrifício. Paulo descreve o seu ministério de pregação como pregação de um Cristo e um Cristo crucificado. Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele pregava Cristo e Cristo crucificado. Eu tenho vontade eu gostaria de ter estado naquela época para ver igrejas com 5, 10 mil pessoas. E aquele homem descendo o chicote no povo. E na primeira fila era a fila reservada para os jornalistas, que transcreviam todo o culto daquele homem, que falava sobre entrega, morte na cruz, sacrifício, e era a capa dos primeiros dos jornais, de todos os jornais daquela época. Paulo descreve seu ministério de pregação como exposição do Cristo crucificado diante dos homens, Gálatas 3:1. E sua filosofia pessoal como glória apenas na cruz, e na cruz somente. Mas por que foi a cruz o assunto da sua pregação e objeto da sua glória? O que fez Cristo na cruz? Considere 3 declarações de Gálatas. Primeiro, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, nos arrancar deste mundo perverso. Segundo, o Filho de Deus me amou a si mesmo, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Terceiro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É o mesmo que dizer que, dando-se por nós, Cristo se deu pelos nossos pecados. E o sentido no qual Ele se deu pelos nossos pecados é que Ele se tornou maldição em nosso lugar. Nós não conseguimos dividir nem os nossos recursos financeiros com os nossos irmãos. Nem isso. Será que você está preocupado com as pessoas que estão com fome na favela? Será que você está preocupado com isso? Ou satisfeito você está ao abrir a tua despensa e ver que tem lá alimento para mais de mês? Essa semana ela foi marcada pela morte de 2 crianças lá no Rio de Janeiro. Morte trágica. Em que esses 2 jovens, um deles em especial, o outro eu não sei, ele tinha ido buscar uma cesta básica que estava sendo distribuída. E aí teve um conflito armado entre a polícia e o comércio de drogas, e uma bala perdida pegou aquela criança de 13 anos, 15 anos, e ele faleceu. Você está preocupado com isso? Você está preocupado com as pessoas que não receberam o auxílio emergencial e também não tem outra fonte de renda? Você está preocupado em fazer a sua gordura? Você está preocupado em fazer a sua poupança? Você não liga para as pessoas para ver como elas estão, porque você tem medo que as pessoas perguntem para você se você pode ajudá-las? Jesus Cristo não pensou nisso. Ele se entregou. Ele se fez maldito em nosso lugar. Todo aquele que transgrediu a lei, eu e você, tivemos esta maldição, esse pecado colocado sobre os ombros de Cristo. Ele assumiu o meu pecado, a minha ignorância, a minha ira, a minha sovineza, a minha mão fechada, a minha falta de amor.
Ele assumiu a nossa maldição para que pudéssemos ser bênção, a bênção que Deus prometeu em Abraão. O que devemos fazer então para ser salvos? Nada. O que você tem que fazer para ser salvo? Nada. É de graça. Como que você tem que viver? É outros 500. Mas como que você tem que ser salvo? Fazendo nada. Simplesmente creia. Jesus Cristo, ele fez tudo na sua morte, assumindo a maldição. Nossa parte é só crer em Jesus, confiar nele sem reservas. E aí essa confiança sem reservas tem outras ocorrências, outras consequências, outros efeitos colaterais. Você não consegue, sendo uma pessoa que confia plenamente em Deus, em Cristo, não olhar para o teu irmão. Nossa parte é só crer em Jesus, confiar sem reservas que Ele faça reverter em nossas vidas os benefícios da sua morte. O homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Jesus Cristo, Gálatas 2,16. A única função da fé é unir-nos a Cristo, em quem recebemos justificação, seus pecados são declarados como pagos. Adoção, você passa a ser filho. E o dom do Espírito, em que o Espírito Santo ele passa a habitar dentro do seu coração. Os judaizantes, pelo contrário, estavam atrapalhando a igreja, dizendo, não é só isso não. Você precisa fazer mais A, B, C ou D, isso é mentira. Se as pessoas pudessem obter a salvação através da lei, Cristo morreu em vão. Cristo não tinha ido para a cruz. Esse é o escândalo da cruz. Não há nada que eu possa fazer. Nós dependemos do Senhor. A figura de você prostrar-se perante o Senhor é uma figura que eu já não consigo fazer mais. É como você colocar a cabeça, você ficar de gatinho assim, e você colocar a cabeça no meio dos joelhos. É uma situação de totalmente submissão àquela pessoa que está na sua frente. Não há nada que você possa fazer. A marca da igreja é a fé. A igreja, Gálatas 6,10, é a família da fé. Somos uma família de crentes e a fé é o fator que nos une com o povo de Deus. Essa fé nos une com o povo de Deus no passado. Se nós cremos, nós somos filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 7, versículo 29. Nós somos justificados por esta fé. Gálatas 3, 6. Em Cristo herdamos a bênção de Abraão. Gálatas 3, 14. E assim é a fé que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Um único livro, não dois. Um único povo, não dois. Quando lemos autores do Antigo Testamento, não temos dificuldade em reconhecê-los como nossos companheiros. Crentes. Crentes. A fé também nos une como povo de Deus no presente. No passado, no presente. Gálatas 3, 26 e 28, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Dessa maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nem presbiteriano, assembleiano, nem batista, nem confessou Cristo, crê em Cristo, é cristão. Mas e a roupa? E o cabelo? E a fé em Cristo? Fé em Cristo. Isso prova que se estamos em Cristo pela fé, somos filhos de Deus. Independente do país que você nasceu, da sua classe social, da cor da sua pele, da cor dos seus olhos, do seu sexo, o que importa é estar em Cristo. Paulo se recusa a tolerar qualquer ensinamento ou ação que seja incoerente com isso. Qualquer pessoa que disser que precisa de mais alguma coisa, está errado. Mas se você não participar da campanha, se você não entregar, mentira. Mas se você não for na igreja, mentira. E essas são consequências. Nós vamos falar ainda. Mas para você ser salvo, basta você crer.
Paulo recusa-se a tolerar qualquer ensinamento ou ação que seja incoerente com isso. Por essa razão, ele ataca os judaizantes com a sua insistência na circuncisão. E ele se opõe a todos. Inclusive, no meio de Gálatas 3, ele bate de frente com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, no momento inicial, ele está com as pessoas como se fossem iguais. Quando chegam os judaizantes, ele fala, não, eu não vou comer com você. E ele repreende ele de frente. Ainda hoje a fé acaba com as diferenças. Não temos o direito de negar a nossa comunhão na mesa do Senhor a qualquer cristão que esteja em Cristo pela fé. Igrejas fazem isso. Você vem para a minha igreja, você não pode tomar Santa Ceia. Enquanto você não for batizado na minha igreja, você não vai. Enquanto você não for membro, para mim você é primo, você não é irmão. Ainda hoje, o apóstolo Paulo fala que isso acontece. Não temos o direito de negar a nossa comunhão na mesa do Senhor a qualquer cristão que esteja em Cristo pela fé, sob a justificativa de que ele não tem uma confirmação como a minha, a mesma forma de batismo, a cor de pele. E nós vimos ainda nos dias de hoje, nos Estados Unidos, pessoas que são os líderes da Ku Klux Klan, que perseguem os negros. No domingo eles vão cear e comungar com o Senhor. Que ridículo, que absurdo. Se você voltar algumas décadas atrás, você vai ver, em especial nos Estados Unidos, negros só podiam usar banheiro de negros. Só podiam entrar numa parte do ônibus. Que ridículo. As pessoas parecem que elas não liam as Escrituras. É preciso haver ordem e disciplina em cada igreja, a fim de garantir que os seus membros estejam em Cristo pela fé. Sim, ordem, decência, mas isso não me dá direito a separar pessoas. Não há lugar para discriminações eclesiásticas, sociais ou raciais. As Escrituras, elas não apoiam isso. Eu não sei como as pessoas que acreditavam e acreditam na escravatura conseguem lidar com isso perante as Escrituras. Como é que eles justificam? A igreja é a família da fé. A fé no Cristo crucificado, que nos nivela. Nós somos todos iguais. Ela nos nivela e nos une. Primeira questão de autoridade. A segunda de salvação. E a terceira, a de santidade. Os judaizantes deturparam o evangelho de Paulo, que dizia que a justificação era só pela graça. Não era só pela graça, mas que também precisava de algo a mais. Ele concorda que os cristãos são livres, você é livre. E ele insiste para que você permaneça firme na liberdade que Cristo te libertou. Mas acrescenta que você não deve não usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Algumas pessoas falam para mim assim, ai pastor, pequei de novo. Ainda bem que Cristo levou os meus pecados. Levou mesmo. Mas não use isso como uma ferramenta para justificar o seu pecado, a sua fraqueza, a sua falta de compromisso com o Senhor. A liberdade cristã não é libertinagem. Os cristãos foram libertos da escravidão na lei, no sentido de que foram libertos da lei como meio de salvação. Mas se você não trabalhar, você vai continuar preso à sua carne, que é o que o apóstolo Paulo falou sobre a guerra da carne e do espírito. Que se Deus assim o permitir, semana que vem nós vamos iniciar um estudo mais aprofundado em relação aos frutos da carne e o fruto do espírito. Essa liberdade não significa que você está livre para transgredir a lei. Pelo contrário, você tem que cumprir a lei, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é possível tornar-se santo? Vimos que o apóstolo Paulo descreve o conflito interno do cristão. Se você é um cristão, há esse conflito no seu coração. Esse conflito ele vai perdurar por toda a sua vida. Ah, eu estou tão tranquilo, eu não estou em pecado, estou em nada. Alguma coisa está errada. Paulo descreve o conflito interno do cristão entre a carne e o espírito e o caminho da vitória por meio da ascendência, crescimento do espírito e mortificação da carne.
Aqueles que pertencem a Cristo, diz ele, crucificaram a carne, rejeitando as suas paixões e concupiscências malignas. Gálatas 5:24. Isso faz parte do meu arrependimento e do seu arrependimento. Acontece na minha conversão e na sua conversão, mas nós temos de nos lembrar disso e renová-lo diariamente. Todo dia você tem que se arrepender. O povo de Cristo também procura ser guiado pelo Espírito. Gálatas 5:18. Seguindo o caminhar do Espírito. Gálatas 5:25. E semeando, porque aquele que não semeia não colhe. Gálatas 6:8. Através de hábitos disciplinados, você precisa estabelecer hábitos. As pessoas falam assim: pastor, vamos começar um discipulado? Vamos fazer o seguinte, leia pelo menos um capítulo por dia da Bíblia e me manda uma mensagem dizendo que você leu. Muitos ficam por aí. Não querem hábitos. Não querem compromisso. Com hábitos, você vai ver o fruto aparecer e amadurecer na sua vida. O caminho é este: ouvir as Escrituras, meditar nas Escrituras e começar a mudar os seus hábitos. O último versículo da epístola é uma conclusão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A vida cristã é vivida pela graça de Cristo e essa graça é expressa em 3 esferas que nós já falamos e vamos apenas citá-las. Primeiro, a resposta da questão da autoridade é Jesus Cristo através dos seus apóstolos. Cristo designou e autorizou 12 homens e mais tarde Paulo para que ensinassem em nome dele. Prometeu-lhes o Espírito Santo em medida especial para lembrá-los dos seus ensinamentos, para orientá-los em toda a verdade da vida. Atos 1:11. As pessoas começaram a fazer as coisas que Jesus fez e ensinou a partir do quê? Da ação do Espírito Santo. Foi em Jesus, foi através dos apóstolos e agora é através da sua vida. Ai, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanta ocupação, ai, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo. Ai, quando eu vejo, já deu a hora, não fiz, não li, não meditei, não liguei para o Senhor. Ai, ui. Você pode me convencer, mas a Deus você não convence. Ele quer que os homens se submetam a essa autoridade, como sendo a sua autoridade. A palavra diz que quem recebe, recebe a Ele. Quem dá ouvidos a Ele. Quem rejeita, rejeita a Ele. Quando você ouve algo que é ensinado, seja aqui, seja através da leitura ou uma igreja qualquer séria que esteja por aí que você possa assistir, e você não põe em prática, você está simplesmente acrescentando pecado sobre os seus ombros. E você está rejeitando a Cristo. Segundo, nós já falamos a resposta à questão da salvação também em Jesus Cristo, através da sua cruz. Jesus Cristo não veio apenas para falar, mas também para salvar. Não apenas para revelar, mas também para redimir. Na cruz ele assumiu os meus pecados, os seus pecados, a minha maldição e a sua maldição. E se somos crucificados em Cristo, nós somos unidos a Ele pela fé. Todas as bênçãos do Evangelho. A casa própria, não. Casa própria você trabalha. O casamento, não. Não. A saúde, não. As bênçãos do Evangelho, salvação, a justificação dos pecados e o dom do Espírito. Eles passam a ser sua propriedade pessoal. Nunca vão abandonar você. Terceiro, a resposta à questão da santidade também é Jesus Cristo, através do seu Espírito. Jesus Cristo, além de morrer e ressuscitar, ele falou assim: eu vou enviar o meu Espírito para substituir a mim. E ele vai ficar com você todos os dias da sua vida. Esse Espírito é o Espírito de Cristo que habita em cada cristão. Uma das maiores obras do Espírito Santo é fazer você ficar segundo a forma de Cristo. Gálatas 4:19. E isso dói. Isso dói. Quando eu vejo uns filmes de época antigo, em que as moças elas colocavam aqueles espartilhos
E era feito por duas pessoas. A moça ficava com espartilho e a outra ia apertando. Ia apertando. A pessoa basicamente ficava... aquele modelo de beleza tal, surreal. O cristianismo é desse jeito. Ele vai te apertando. E você tem que ter o molde de Cristo. Dentro do nosso meio, se você tem uma barriguinha, se você tem pouco cabelo, não importa. Dentro do meio espiritual, se você não tiver a forma de Cristo, tem problema sim. Uma das maiores obras do Espírito Santo é nos conformar à imagem de Cristo, produzir em nossas vidas o seu fruto à semelhança de Jesus Cristo. Temos assim que através dos seus apóstolos Cristo nos ensina. Através da cruz, Cristo nos ensina. Através do Espírito Santo, Ele nos santifica. Este é o resumo da mensagem da Epístola aos Gálatas. Uma mensagem que não para no amém do apóstolo Paulo, mas que dá continuidade na sua vida e através da sua vida. Na sua vida, porque tem que mudar você. E através da sua vida, porque você tem que alcançar outras pessoas. Está tudo incluído nas últimas palavras da epístola. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua graça através dos seus apóstolos. A sua graça através da sua cruz. A sua graça através do seu Espírito seja com você. Que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Oro em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvo, adoro e bendigo o santo nome do Senhor. Quero, Pai, pedir a Ti que o Senhor possa nos abençoar. Nós passamos vários meses estudando, Pai, sobre o livro de Gálatas. Muitos ensinamentos a nossa própria carne fez questão de enterrar. Que o Senhor possa trazer à tona, na medida que nós podemos suportar. E que haja um incômodo contínuo nas nossas vidas a respeito, Pai, da mudança e da transformação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.